Foi, Bruna, que você quis partir para a parte da docência? Porque daí até então você estava indo na farmácia, se apaixonou pela farmácia, aí você desistiu completamente da medicina e resolveu dar aula. Olha, a medicina, até enquanto eu estava fazendo a faculdade, ainda era, assim, um sonho de fazer medicina. Até tinha esses sonhos. O sonho da medicina, ele terminou, assim, não que terminou, né? Eu falo assim, ele veio com outras coisas que foram acontecendo na minha vida. Mas a docência, ela sempre esteve em mim. Minha mãe, ela é professora, ela não deu aula, mas ela é funcionária pública por docente, e depois ela foi para a secretaria. Então, a minha mãe, ela sempre trabalhou em escola, né? Além disso, a igreja, né, sempre me possibilitou ter esse contato. E sempre em casa a gente comentava, falava de escola, porque minha mãe sempre trabalhou, falava de professor, sempre foi algo muito comum, né? Uhum. Minha mãe mesmo, por exemplo, na minha casa era assim, o professor falou, tá falado, você respeita o professor e acabou, Bruna. Porque se eu for chamada na escola, ela fala desse jeito, por causa de você, você tá errada. Então, na minha casa, a gente foi criado dessa forma, onde o professor sempre tinha ali voz, o professor era quem dominava a sala, o professor que tinha que ter respeito. Então, eu cresci com essa admiração muito grande pelos meus professores, pela docência. E aí, na faculdade, eu fui dar monitoria, né? Que eu dei monitoria no laboratório de anatomia, dei monitoria no laboratório de histologia, né? Aí, na monitoria, a gente tinha que explicar para os alunos que iam estudar. Depois, durante a faculdade, para ganhar um dinheirinho extra, eu pegava aulas particulares. Então, eu pegava alguns alunos, né? E aí, eu dava aula particular para esses alunos. Aí, nessa hora que eu tava ganhando um dinheirinho, eu falei, nossa, né? Que legal, é uma área que eu posso ir, que tô gostando, né? Por exemplo, eu dava aula pro pessoal da medicina. Eu ainda estudava, né? Tava na faculdade, estava no último ano. Eu já dava lá aula para eles de farmacologia, já ajudava ali eles, já fazia resumo para eles. Então, assim, eu já tava depois que eu saí, até hoje, uma amiga minha que ela tá no exterior, que é a Prícia, né? Eu deixei um currículo, ela na época não era minha amiga, eu deixei um currículo nas escolas. Na época era a escola Projeta Cursos, aqui em Fernandópolis, né? E aí eu deixei um currículo, né, nessa escola, que era ela e a Crisley, que hoje a Crisley tem uma outra escola também profissionalizante. Um abraço, Cris, que eu também sou apaixonada nelas. E na escola profissionalizante, eu fui chamada para dar aula. Até eu lembro que o dia que eu cheguei lá, né, como diz a Prícia, eu era uma menininha, porque eu me formei muito cedo, né? Porque eu comecei com 17 anos a faculdade e eu formei, era uma menina. Porque eu falei, não, é algo que eu quero e eu vou tentar. E eu cheguei lá ainda pra Prícia e falei assim pra ela, que ela que fez minha entrevista, falei, olha, eu não tenho experiência. A minha experiência vai ser a partir de agora. Eu quero fazer a minha experiência, eu preciso mostrar que eu sei fazer. Você me dá essa oportunidade? Aí a Priscila falou assim, não, Bruna, eu gostei da sua sinceridade, eu gostei do que você tá me falando e eu vou te dar a oportunidade. E eu peguei aula, né, na época de profissionalizante, no curso profissionalizante de atendente de farmácia. Então, eu comecei a minha docência na atendente de farmácia. Então, assim, eu aí comecei com a atendente, já comecei a pegar várias turmas, que aí as turmas foram montando, a gente foi pegando várias turmas, e aí foi. Aí saí de lá, fui para outras escolas profissionalizantes, trabalhei em Votuporanga também em escola profissionalizante lá, e aí no período noturno eu trabalhava durante o dia, né, como farmacêutica RT, e à noite eu ia dar essas aulas porque era algo que eu gostava, que eu amava, que eu me sentia bem e eu queria continuar nessa área. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um processo seletivo na ETEC. Aí eu fui para a ETEC de Fernandópolis, prestei o processo seletivo. Na verdade, prestei quando saiu a classificação, falei para minha mãe que eu não ia na banca. Falei, mãe, não vou, porque eu passei em 4º lugar na banca, né? Falei, eu não vou na banca, mãe, porque as pessoas passaram na minha frente e tal, né? Porque você presta o processo seletivo e depois você passa por uma banca. Então, você apresenta a sua aula para uma banca. E aí, eu falei, minha mãe falou, não, filha, vai, você tem que passar por essas experiências, você tem que ir, tal, né? Aí eu falei, então eu vou. E eu fui e eu passei em 1º lugar.
Olha, olha a mãe aí. É isso que eu falei, a família, né? A família, porque é menina, tem a nossa cabeça é, nossa, passei em quarto, eu não vou, né? Não vou lá. Não, minha mãe falou, não, você tem que ir, porque você tem que passar por isso, você tem que saber o que é, né? Depois o próximo, você já sabe como é que faz, como é que já tem experiência, já tá preparada, então você tem que ir. Então, aí foi indo, e aí eu fiquei na ETEC, né? Fiquei por 2 anos na ETEC. Nesse mesmo, ali na ETEC, fazendo esse trabalho, né, com o técnico de farmácia, né, que eu estive ali, amei trabalhar ali na ETEC, né, maravilhoso. E aí, quando eu terminou, né, ali no ETEC, eu fui convidada, né, porque eu já tinha ali um prestado também na Universidade do Brasil. Há cerca de 2 anos atrás também, eu tinha prestado um processo seletivo ali na Universidade do Brasil. E aí eu fui convidada para participar, para entrar ali na Universidade do Brasil. E tô ali, né, tô fazendo esse trabalho. Então, assim, a docência, ela vem de muito antes, não vem de agora. Vem de um processo mesmo. Aí tem